ao estado de humilhação de Cristo, o primeiro estágio da exaltação foi a ressurreição. Mas eu não falei nada sobre a ressurreição, porque eu estava esperando esse último encontro para me falar sobre a ressurreição de uma maneira mais ampla, né? E depois nós temos uma sobra que ficou dos estados, dos ofícios de Cristo. Aí nós vamos ver aqui alguma coisa sobre a ressurreição de Cristo e depois a gente vai estudar o estado real. A gente já estudou o profético, o sacerdotal, não estudamos o real porque não deu mais tempo. Então eu vou terminar com a ressurreição, que foi o primeiro estágio da exaltação, mas eu queria aproveitar esse momento e depois vamos para o estado real. Ok? Essa palestra, olha, o José Carlos assistiu uma vez comigo, uns 2 anos atrás. Você estava na primeira ainda, né? Eu gostaria de falar da ressurreição de Cristo, mas não do ponto de vista teológico, como a gente está acostumado. Porque eu não vou falar de coisas que vocês sabem, poxa. Eu quero falar o óbvio para vocês. Eu quero falar o que não é óbvio. E eu gostaria de usar nessa primeira parte da aula a ressurreição de Cristo do ponto de vista histórico e filosófico. É uma palestra diferente. Você ainda não ouviu. Eu acho que você ainda não ouviu. Espero que você não tenha ouvido. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção nesse sentido aqui, porque é uma palestra, assim, vamos dizer, ela é acadêmica. Porém, é uma palestra que põe a ressurreição de Cristo como uma evidência histórica. Tem nada a ver com teologia. Okay? Tem a ver com a historicidade. É crível a historicidade de Cristo, a ressurreição de Cristo. Preste atenção, porque quando você procurar na internet, principalmente sobre a ressurreição de Cristo, você vai encontrar a maioria das imagens, você vai encontrar desse jeito. A maioria. Mas esse aqui é uma visão errada da ressurreição. Vocês guardem essa palavra, porque depois eu vou voltar nela. Essa é uma visão errada da ressurreição. Ok? Sim. Depois a gente vai ver bem certinho sobre isso aí. Muito bem. Hoje é dia 7. Tá parecendo a cama dos meus filhos. Aí se você observar aqui, Neuza, o Cristo é bem relaxadão, né? Vamos adiante. Ressurreição de Cristo, mito ou verdade? Do ponto de vista da historicidade, ok? Aqui nós temos um advogado, né, João? Sim. Faz sentido acreditar na historicidade da ressurreição de Cristo? Faz sentido? Quando a gente faz essa pergunta, faz sentido? Nós estamos apelando para a razão. Faz sentido? Ou seja, do ponto de vista racional, é crível isso? Eu posso acreditar nisso? Eu não estou falando de fé, estou falando de razão. É crível, é aconselhável, é razoável, é inteligente acreditar na historicidade da ressurreição de Cristo. Então, vamos ver algumas coisas interessantes. Motivos pelos quais algumas pessoas não acreditam na ressurreição de Cristo. Por que algumas pessoas não acreditam? Eu quero citar, os mais populares, né? O primeiro motivo é o seguinte: a Bíblia é um livro religioso e, portanto, lendário e mitológico. Está na Bíblia, então para mim não interessa. Essa é uma coisa errada que as pessoas têm da Bíblia, porque ligam a Bíblia como um objeto religioso, e a Bíblia não é um livro religioso. Ela não é um livro religioso. As religiões usam ela. As religiões e o cristianismo como religião usa, mas ela de fato ela não tem nada a ver com religião nem com religiosidade. Ela se tornou um objeto religioso, mas ela em si não é religiosa, nunca foi, nunca será. O que é a Bíblia? Porque a gente fala sobre isso. Então, eu não creio na ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus está na Bíblia e eu não acredito na Bíblia. Ela é uma fraude, ela é uma fraude histórica, ela é uma fraude acadêmica. Então não dá para acreditar na Bíblia. Ok, então a outra questão. Eu não acredito na ressurreição de Jesus porque o relato é impossível de ser verdade. E quando a gente para observar o que é a verdade, você vai chegar a uma conclusão. Quer dizer, a gente nunca vai chegar a uma conclusão sobre o que é a verdade, mas algumas definições da verdade é que a verdade, uma das definições é que ela é objetiva. Por que você acreditou naquilo? Porque eu vi. Isso é objetivo. Por que você acha que aquilo lá é amargoso? Porque eu experimentei.
verdade. Então, verdade, dentro dessa definição de verdade, o relato é possível de ser verdade? Você viu ele ressuscitado? Mas sabe qual uma coisa mais interessante quando a gente para falar sobre verdade em relação a fatos passados? Você acredita que Alexandre o Grande existiu? Você estava lá para ver? Júlio César atravessou o Rubicão? Ele lutou lá na Batalha de Farsália? Tem algum registro histórico? Tem alguma foto sobre isso? E aí, mas a gente não acredita? Ou seja, essa desculpa é muito esfarrapada. Você pode destruir ela com 30 segundos. Aliás, não sei se vocês sabem disso, mas 95% da história antiga não tem nenhum registro. Mas a gente assim acredita nos vultos históricos. A gente acredita em Heródoto. Enfim. Então, o relato é impossível de ser verdade. Então, você não vai acreditar em muita coisa. Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil? Você estava lá? Muito bem. Então, eu não quero acreditar nisso também. Então, veja. Por que tem a história da descrença? Dessa descrença racional? Então, eu vou falar algumas coisas aqui que com certeza vocês já viram, mas é só para dar sustentação à minha argumentação. Então, desde o início, o relato foi recebido com descrença, tanto por judeus quanto por gentios. Esse homem aqui, o Aulo Cornélio Celso, um enciclopedista médico do século II, ridicularizou a ressurreição de Cristo no livro A Verdadeira Doutrina. Que tipo de corpo é esse capaz de retornar à sua própria natureza original ou tornar-se o mesmo que era antes da corrupção? O que o Aulo Cornélio Celso ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: dentro da filosofia platônica, não é? A ressurreição é uma coisa absurda de se crer, porque dentro da visão platônica, o corpo é prisão da alma. Então, se o corpo é prisão da alma, a melhor coisa que pode acontecer com a pessoa, qual é, Kelly? Ele morrer. Ele morrer. Aliás, a morte se torna uma divindade chamada Thanatos, que em grego Thanatos é morte. Ela se torna uma divindade porque ela liberta os homens da escravidão. Então, para o grego e para quem tinha formação da cultura grega platônica, era uma coisa absurda você acreditar na ressurreição. Para que o cara vai ressuscitar? Qual é o objetivo que ele vai ressuscitar? E o Aulo Cornélio Celso é dessa linha platônica, que ele acha que tipo de corpo é esse capaz de retornar na sua própria natureza? Não existe. Ninguém é crível uma coisa dessa. Essa é a posição que ele tinha. Esse outro aqui, Porfírio, foi um filósofo sofista do século III. Ele escreveu uma coleção de 15 volumes, não existe mais, esclarecendo dos evangelhos e da ressurreição. Porfírio, ele era um filósofo sofista. Você sabe qual é a origem dos filósofos sofistas? Inclusive, Paulo diz que a palavra de Deus é poderosa para anular sofisma. Varões de Deus! Precioso. Bob pai e Bob filho. Seja bem-vindos. Nós estamos falando sobre a ressurreição, depois que foi um dos pontos da exaltação de Cristo. Depois a gente entra. Vocês sabem o que era um filósofo sofista? Fala, João. Eram professores da arte da retórica da Grécia Antiga. Eles cobravam para ensinar as pessoas a argumentar o ponto de vista. Ok. E vocês sabem o que todas as outras classes de filósofos odiavam os sofistas? Que eles vendiam conhecimento. Falso conhecimento. Aí, ó. O problema do sofista é que eles transformavam a mentira numa verdade. Aliás, ele é o pai dos advogados, né? Mas é brincadeira. Não cristão. Mas existe uma brincadeira séria que os advogados hoje do mundo ocidental, o berço deles é o sofisma. Porque a arte de argumentação, o problema deles venderem o conhecimento era uma coisa que eles não aceitavam muito. Tanto os platônicos, os aristotélicos, a turma do Zenon. Mas o problema era o cara transformar a mentira numa verdade. Isso aí por isso que Paulo vai dizer que a palavra de Deus é poderosa para anular sofisma. O que é sofisma? É uma mentira? Não, é uma mentira travestida de verdade. Então o Porfírio ele era um filósofo sofista no século III.
Então, ele vai escrever uma obra contra a ressurreição de Cristo. Várias teorias desenvolvidas a partir do século XVIII, época do iluminismo. Estou trabalhando nisso. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas que vocês já viram, mas é só para dar mais força para nós. Primeira teoria da ressurreição de Cristo é a teoria do roubo. O Hermann Samuel Reimarus, ele dizia que os apóstolos, para manter a vida mansa de pregadores, roubaram o corpo e espalharam o boato da ressurreição. Então, os discípulos foram lá, de madrugada, do primeiro dia da semana, do jeito que o Cristo falou que ia acontecer, foram lá e roubaram o corpo. O Hermann Reimarus tinha essa teoria do roubo. Depois a gente Os vai... judeus também tem essa. Os judeus também, né? Sim, mais subornados pelo Sinédrio. Mas depois a gente vai ver que esse sofisma aí é fácil de ser destruído. A teoria do desmaio. Isso aqui, o Friedrich Schleiermacher, que é o filósofo principal aí do Luiz, né? Queima, Jesus. Eita! O Schleiermacher, ele aprovou a teoria do desmaio, tomando a visão de que Jesus nunca morreu na cruz. Então, esse camarada é teólogo. Então, ele dizia, ele é o pai dessa teoria que Jesus, na verdade, ele teve uma síncope na cruz. Ele não morreu. Mesmo que o soldado atravessou o lado e perfurou o coração, não, ele só deu um desmaio. Camarada, isso é muito... Faz favor, Ela né? super bem. Não, exatamente. Teoria das visões subjetivas. A aparição de Cristo eram visões subjetivas, ou seja, alucinações da mente dos discípulos por causa que sentiram em virtude de sua morte. Não eram charlatões, mas apenas pessoas ingênuas. Quem falou isso? O David Strauss e o Ernest Renan. Então, esses dois filósofos teólogos ensinam, não. Jesus ressuscitou, mas na mente deles, não de fato. Eles tiveram uma alucinação. Agora, se a gente aqui tiver uma alucinação, até é crível, mas 500 pessoas terem uma alucinação de uma vez só é muito difícil. Então, essa teoria da alucinação é conversa fiada. A teoria da visão objetiva, uma das meras alucinações, as aparições da ressurreição foram visões objetivas, isto é, reais, percepções mentais de Jesus espiritualmente ressurreto. O seu espírito apareceu em Tiago, e o Hans Grass é um teólogo alemão que vai dizer que, na verdade, Jesus ele só apareceu na mente de algumas pessoas que o amavam profundamente. Teoria do mito. A ressurreição foi um mito puro e simples, algo que se passara na experiência subjetiva dos discípulos e não algo que acontecera na história. Jesus havia de fato ressuscitado, no entanto, no âmbito do querigma, ou seja, toda vez que alguém prega sobre o Jesus, ele está ressurgindo ali naquela pregação. Que, na verdade, essa teoria do mito a própria filosofia esmaga isso aí. Sabe por quê? Quanto tempo se leva para criar um mito? Você sabe? Não é pouco. Não. Bolsonaro demorou muito, não, né? Hã? Não, Bolsonaro foi rapidinho. O mito, ele leva de 90 a 120 anos para ser criado. Nossa. É, um mito. Agora, como é que você vai criar um mito em 3 dias? Então, quer dizer que a teoria do mito cai por terra. Né? Teoria das lendas, né? O Otto Feider e outros pensam que lendas podem explicar a maior parte dos atos. Como é que você vai negar um fato que está sendo comentado? Vai dizer, não, isso é uma lenda. Como? Como é que você vai estudar? Você nem estudou e você cria uma narrativa sem você de fato estudar? Teoria da alucinação, eu já falei sobre isso, o David Strauss. A teoria do túmulo errado, agora nós estamos chegando mais próximo a nós, né? O Christoph Blake, o PhD da Universidade de Princeton, não, os discípulos foram no túmulo errado. Parei. Elabora melhor uma tese de desconstruir a ressurreição de Cristo, não dizer que os discípulos foram no túmulo errado. Esse aqui é mais legal ainda. O Robert Grant Caven, filósofo ateu e professor da Universidade de Califórnia, Jesus tinha irmão gêmeo. Essa aí é a mais moderna, né? Essa aí é mais legal até.
melhor do que a alucinação, melhor do que... Essa teoria é mais interessante. Não, Jesus tinha um irmão gêmeo, né? Interessante. Que ninguém via assim, né? Ninguém via. Desconstrução lógica dessas teorias. Qual é a desconstrução que eu faço dessas teorias que se apresentam que Jesus não ressuscitou? Teoria do rei Magos. Os discípulos roubaram o corpo. Ok. Vamos ver se isso é possível. O túmulo de Jesus. Alguém pode ler isso aqui para nós, por favor? Foi guardado por uma guarda romana, comandada por um centurião chamado Petrônio, de acordo com a tradição, composta de 16 soldados, onde 4 soldados ficavam de vigia e trocavam a guarda a cada 2 horas, e os outros soldados descansavam em semicírculo na entrada do sepulcro. Veja Mateus bem. 27, 62, 66. Vamos imaginar aqui. Então aqui tem um túmulo, né? Aí tem a pedra aqui. Isso aqui é o selo romano, tá? Pelo menos uma ilustraçãozinha. Aqui está o selo romano. A pedra, o túmulo está aqui. Então 2 soldados ficavam aqui, guardando o túmulo, e os outros soldados estavam deitados aqui dormindo. Essa é a cena da guarda do sepulcro. Então você tem a pedra, você tem o selo romano, que eram 2 cordas cruzadas, com selo aqui. O selo, o que era o selo? O que era o selo? O selo era a argila derretida, ok? Com o brasão do império. Então você não pode quebrar isso. Não podia ser. Não pode quebrar, exatamente. Então há um selo em várias partes da corda, principalmente no meio, quer dizer, você não tem como quebrar isso aqui. Né? Você tem, aí tinha 2 soldados aqui e os outros soldados, então você tem 2 soldados aqui, você tem 14 aqui deitados em semicírculo e com certeza uma fogueirinha aqui. Então esta é a cena que a gente vê mais ou menos da história, no testemunho da guarda do túmulo de Jesus. Não é 4 soldados guardando? Falei 2? Deixa eu ver. Isso, 4. 2, isso, 4, obrigado. Muito bem. Agora, olha que interessante. O selo romano foi quebrado. Foi quebrado o selo romano. Agora, vamos lá. Os discípulos empurraram uma pedra de 2 toneladas em silêncio para não acordar o padre. Então, você pode imaginar, tem lá os 12 sujeitos dormindo em semicírculo, porque eles não dormiam na verdade, né? Tinha 4 na porta do sepulcro, pegar aqui, 4 ali, aí vem os discípulos, para não pisar em cima dos soldados ali, né? Mas e os 4 acordados? Pois é, aí tem que lutar. Muito bem. E matar, né? Porque dava vida, né? Você sabe, cada soldado romano, ele era treinado para disputar 1,80 m de terra. Se 20 discípulos fossem roubar o corpo de Jesus, os historiadores dizem que seria uma batalha de 8 segundos. Então, eles falavam roubar o corpo de Jesus. Uma teoria furada, né? Era batalha de 8 segundos. Dos 16, se tivesse 20, eu estou colocando 20. 20 discípulos. Era uma batalha de 8 segundos. Muito bem, teoria do desmaio, Schleiermacher, isso é difícil você acreditar com uma pessoa desmaiou desse jeito. Como seria possível desmaiar apenas quando um soldado romano atravessou o lado do peito com uma lança? Então não é crível uma coisa dessa. Agora, olha o testemunho desses 2 filósofos ateus. O James Gunn ele conclui o seguinte: de todas essas teorias e de tudo que nega a ressurreição do Cristo, o James Gunn vai dizer: interpretações alternativas dos dados falham em prover uma explicação mais satisfatória. Não.
Todas essas teorias não têm sentido. Os próprios caras estão dizendo que ó, eu não quero acreditar que Jesus ressuscitou, mas essas teorias aí não convencem ninguém. Agora, isso aqui, o Stephen Davis, ele diz assim, ó, somos incapazes de exaltar uma história coerente e plausível que relate pelas evidências à mão. Todas as hipóteses alternativas com as quais eu estou familiarizado, essa que a gente está vendo, são historicamente fracas. Algumas são tão fracas que desmoronam